Fala comigo, YouTube, Ale Oliveira no comando, para falar um pouco sobre o que aconteceu no Maracanã, agora há pouco, Vasco 0, Flamengo 1, gol de pênalti marcado pelo Gabigol aos 41 minutos do primeiro tempo. A verdade é que o Flamengo vem tendo uma vantagem significativa nos últimos confrontos. Se você pegar aí os últimos 6 encontros, foram 5 vitórias do Flamengo contra o Vasco. Se você ampliar um pouquinho mais, nas últimas 20 vezes que se enfrentaram pelos mais diversos campeonatos, principalmente o campeonato carioca, né? Mas das últimas 20 vezes que se enfrentaram Vasco da Gama e Flamengo, são 10 vitórias do Flamengo, 9 empates, e só a vitória do Vasco da Gama no campeonato carioca do ano passado. Então, a vantagem do Flamengo nos últimos confrontos tem sido uma vantagem significativa. E hoje, principalmente no primeiro tempo, o que a gente viu no técnico Zé Ricardo foi um Vasco bem cauteloso, né? Um Vasco procurando fechar os espaços, marcar muito bem, com todo mundo atrás da linha da bola. Se você pegar ali, principalmente os homens mais avançados, né? Tanto o Raniel quanto o Peck, e principalmente o Nenê, eles funcionaram como marcadores da primeira linha, né? O Nenê tocou muito pouco na bola, aliás, o Nenê tocou muito pouco na bola durante todo o jogo. Isso não é bom sinal para o Vasco da Gama, porque o jogador mais experiente do time é também o mais criativo, né? Tanto que ele foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo pelo Vitinho, mas o Zé Ricardo ele procurou marcar muito, né? Tentar fechar os espaços, tentar de repente contra-atacar com eficiência, mas isso não aconteceu. O Flamengo não foi tão efetivo na primeira etapa, embora tenha ficado muito mais com a bola, mas teve paciência, né? Procurou escolher bem a hora de atacar, até porque a marcação do Vasco da Gama era uma marcação recuada, né? Compacta, mas recuada, e que o Flamengo foi girando e escolhendo a hora de atacar. Na verdade, eu fiquei com a impressão no primeiro tempo do Flamengo que a principal instrução, a principal informação que o Paulo Souza, nosso querido Paulo Souza, deu para o time foi não dar o contra-ataque. Então o Flamengo rodou, girou, não conseguiu ser tão efetivo como eu disse, né? Não conseguiu massacrar o Vasco da Gama, né? Porque um time tão poderoso tecnicamente, normalmente é isso que a gente espera, mas também deu poucas oportunidades para o Vasco, deu pouco espaço para o Vasco, uma marcação-pressão. O técnico Zé Ricardo tem a ideia de sair jogando com a bola no chão contra a pressão, que é uma ideia que é boa, desde que você não entregue a bola para o adversário. Você fala assim, Lê, você gosta de dar chutão? Não, não gosto de dar chutão, mas é melhor dar o chutão do que dar a bola para o seu rival. E o Vasco do Zé Ricardo tem a ideia de sair jogando, mas a marcação do Flamengo, na maioria das vezes, prevaleceu. Talvez não com a força que o Paulo Souza gostaria, de roubar a bola para tentar ter uma oportunidade de gol, mas pelo menos para impedir que o Vasco criasse alguma coisa, que essa bola chegasse principalmente no seu jogador mais técnico, que é justamente o Nenê. Então, o Flamengo conseguiu fazer um primeiro tempo não brilhante, mas correto. E aí tem um lance que é muito discutido, né? Porque o torcedor do Vasco, evidentemente, está reclamando e vai reclamar muito do pênalti que o juizão deu do Anderson Conceição. O lado vascaíno afirma que, além de não ter a intenção, essa bola resvala na cabeça do zagueiro vascaíno antes de tocar no braço, e o lado que entende que foi pênalti, acho que essa bola não resvala na cabeça e realmente não tem a intenção, né? A intenção não está na regra, não está na recomendação. Eu vou falar a minha opinião aqui. Eu, como árbitro de pelada, de treino coletivo, como árbitro, se eu estou apitando o rachão, eu não dou esse pênalti nunca. Nunca daria esse pênalti. Só que a determinação, ela pensa diferente. Na determinação da regra, é pênalti. Eu não acho que é pênalti. Porque eu não acho que ali, para mim, é um movimento natural do Anderson Conceição. E ele realmente não teve a intenção. Só que isso não está escrito lá no papel. Então, o que está escrito no papel, que recomenda o papel, é que esse tipo de lance seja pênalti, e foi isso que aconteceu. O Flamengo, aos 41 minutos, teve a oportunidade com o Gabigol, que acabou batendo com perfeição. Aliás, até agora, sinceramente, eu já entendi o que aconteceu, qual foi a ideia do Flamengo e do Gabigol, acho que mais do Gabigol do que do Flamengo, naquele jogo de Supercopa contra o Atlético.
Mas o Gabigol tem que bater todos os pênaltis decisivos, todos os pênaltis decisivos. Não precisa ser o último pênalti, mas tudo que ele puder bater de decisivo, ele tem que bater, porque ele bate muito bem mesmo, espera o goleiro e, enfim, consegue ter uma tranquilidade absurda, uma categoria muito grande, e aí ele não deu chance para o Thiago e fez 1-0. No segundo tempo, muitas alterações, né? A começar pelo Paulo Souza, que coloca o Lázaro no lugar do Bruno Henrique, que sente um desconforto no ombro, né? Mas o Vasco da Gama também, timidamente, né? Porque também não tem tantas opções, não é um elenco que permite ao Zé grandes alternativas, né? Mas muito timidamente ele vai tentando ali, tirando um, colocando o outro. O problema é que ele, na maioria das vezes, ele não consegue tornar o time mais ofensivo, talvez até por cautela, e pensando também em não deixar o placar distanciar muito para o próximo jogo, né? Vale lembrar que o Flamengo tem a vantagem, porque se classificou em segundo e o Vasco em terceiro, então o Flamengo joga por 2 resultados iguais, o Vasco agora teria que fazer 2 gols de diferença para conseguir a vaga, né? O Flamengo pode perder, portanto, de 1-0, de 2-1, mas o Zé, ele, um pouco acho que por cautela e outro pouco por carência, ele não conseguiu deixar o time do Vasco da Gama mais ofensivo. Conseguiu chutar no gol, conseguiu pressionar um pouco mais, mas não conseguiu sufocar o Flamengo, né? Vale lembrar que, por exemplo, quando você tira o Peck ou quando você tira o Nenê, você pode colocar jogadores que estejam com mais disposição, com mais vontade, com um dinamismo maior, mas tecnicamente é difícil você esperar uma jogada diferente, né? A jogada diferente normalmente é do Nenê, que pouco tocou na criança hoje, né? Então, o Zé até tentou, depois o Flamengo fez as suas alterações também. Uma que foi bem comentada foi a saída do Andreas Pereira para a entrada do Gomes. Entrou também o Marinho, o Pedro entrou no finalzinho do jogo também, até para ajudar na bola aérea defensiva, para prender um pouco mais a bola no ataque. As opções do Paulo Souza já são muito diferentes, né? Você tem várias boas opções. E o Flamengo também administrou. Deu mais a bola para o Vasco da Gama, que queria atacar, mas não sabia como. O Flamengo, que podia atacar, já não via tanto a necessidade. E aí o Flamengo conseguiu administrar bem. O Flamengo, é bom que se diga, que o Paulo Souza jogou muitos jogos com 3 zagueiros, né? E hoje ele fez a opção por jogar com 2 zagueiros, o Felipe Luiz jogando como um lateral mesmo, o Matheus se consolidando ali na lateral direita, embora o Rodinei tenha entrado também. E ali um Flamengo mais tradicional, com o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro caindo pela direita, o Arrascaeta chegando, o Gabigol como referência e os 2 volantes. Então o Paulo Souza talvez tenha entendido que o plano tático que ele gosta talvez não seja a melhor coisa para o Flamengo nesse momento. Talvez com mais treinamento, com mais minutos, ele possa entender, com mais zagueiros, né? Porque chega o Pablo agora, ele possa entender que esse é o Flamengo ideal, jogando com 3 homens ali na última linha. Mas hoje não foi assim e acho até que o Flamengo se sente mais confortável nesse modelo. De qualquer forma, o Flamengo, que era favorito, é favorito para chegar à decisão do Carioca, agora consegue ser um pouquinho mais, e o Vasco vai ter que lutar contra as suas carências, né? E o Zé Ricardo, que normalmente armaria o Vasco da Gama, para jogar contra o Flamengo de uma forma mais cautelosa, no jogo do final de semana vai ter que sair um pouco mais para jogar, até para tentar tirar um pouco dessa hegemonia, né, do Flamengo no Campeonato Carioca. São 3 títulos seguidos do Cariocão para a massa rubro-negra, né? Ganhou 4 dos últimos 5 títulos, e o Vasco da Gama tenta atrapalhar isso, assim como Fluminense e Botafogo também. Tá, então, basicamente é isso, pessoal. Olha, o Flamengo no primeiro tempo conseguiu dominar sem correr riscos de tomar o contra-ataque, mas também sem ser tão incisivo, e consegue fazer o gol num pênalti discutível, que a regra manda dar. A regra manda dar esse tipo de pênalti. E o Vasco da Gama no segundo tempo saiu um pouco mais. Queria o jogo, mas não podia. E o Flamengo, que pode jogar, pode propor, apenas administrou. Ok? Se você discorda de mim, escreve aqui o teu comentário. Se você concorda comigo também, faça aí as suas avaliações, deixa o like, compartilha essa live aqui, esse vídeo de pós-jogo do Campeonato Carioca,
para dar uma moral para a gente que sempre está aqui com o apoio de KTO. KTO, o melhor site de apostas que tem. Você usa o cupom de desconto ALE e tem 20% a mais no valor do primeiro depósito. Tá bom, pessoal? Dá uma moral para nós aí. Tamo junto. É o canal do ALE analisando o jogo. Valeu!